Conhece alguém como Ricardo Lima, capaz de te convencer a comprar algo que nem sabia que queria? Esse caso nos faz pensar em influenciadores que, com promessas de resultados milagrosos, podem manipular nossas escolhas de forma quase imperceptível. Fique com essa história e veja se conhece alguém parecido na internet. Você já encontrou alguém tão persuasivo que conseguia vender areia no deserto? Compartilhe nos comentários se conhece algum Ricardo Lima na vida real, alguém capaz de te convencer a comprar algo que você nem sabia que queria. Esse caso lembra algum influenciador famoso da internet que promete resultados milagrosos? O auditório estava em silêncio absoluto. 50 executivos, todos impecavelmente vestidos em seus ternos caros, mantinham os olhos fixos em Ricardo Lima. Ele sorria, aquele sorriso que não apenas sugeria confiança, mas a impunha como uma verdade incontestável. Seus olhos castanhos escuros percorriam a sala com precisão cirúrgica, estabelecendo contato visual por exatos 2 segundos com cada pessoa nas primeiras filas, tempo suficiente para criar conexão, mas não o bastante para permitir que alguém visse além da fachada. Com um movimento suave, ajustou o relógio de luxo no pulso esquerdo, um ritual inconsciente que sempre precedia seus momentos de maior persuasão. Os painéis digitais atrás dele exibiam gráficos impressionantes, números que subiam em trajetórias impossíveis, promessas de retornos que beiravam o milagroso. Ninguém na sala questionava aqueles números. Esse era o verdadeiro talento de Ricardo, criar uma realidade tão convincente que questionar seus fundamentos parecia um ato de loucura. O que oferecemos hoje não é apenas um produto. Ricardo pronunciou as palavras com a cadência perfeita, permitindo que cada sílaba ressoasse como uma verdade universal. Não era apenas o que dizia, mas como o fazia. A sala inteira respirava no ritmo de suas pausas, como se ele tivesse assumido o controle até mesmo das funções autônomas de seus ouvintes. Ricardo continuava sua apresentação enquanto sua mente trabalhava em um nível completamente diferente, categorizado cada pessoa presente. O homem de meia idade na terceira fila, recém-divorciado, ansioso por recuperar controle financeiro, a mulher na primeira fileira, nova na empresa, desesperada por impressionar, vulnerável a qualquer validação, o senhor de cabelos grisalhos ao fundo, próximo da aposentadoria, com medo do futuro, precisando acreditar em segurança. Ricardo os lia como livros abertos, mas não havia empatia genuína em sua análise, apenas cálculo frio. Cada vulnerabilidade era uma oportunidade, cada insegurança uma alavanca a ser operada com precisão milimétrica. Os dados projetados atrás dele eram cuidadosamente manipulados, as estatísticas distorcidas com expertise, não o suficiente para serem falsas, apenas o bastante para serem irresistivelmente otimistas. Enquanto sua voz preenchia o espaço, a mente de Ricardo viajava brevemente para o passado. Ele não nasceu assim. Houve um tempo em que o menino Ricardo, criado nos subúrbios por uma mãe solo que trabalhava em 3 empregos, acreditava na honestidade como valor fundamental. A transição começou na adolescência, quando percebeu que sua capacidade de influenciar pessoas poderia transformar sua realidade. Um trabalho de meio período como vendedor em uma loja de eletrônicos revelou seu dom natural. O gerente, impressionado com as vendas do jovem, o chamou para uma conversa particular, onde revelou o segredo do sucesso. Não se vende um produto, vende-se uma emoção, uma identidade, um sonho, independente da realidade por trás. Aquela conversa mudou tudo. Agora, 25 anos depois, Ricardo havia aperfeiçoado aquela filosofia até transformá-la em uma ciência exata, uma matemática da manipulação, onde pessoas eram variáveis em uma equação cujo resultado sempre beneficiava a ele. O final da apresentação foi recebido com aplausos entusiasmados. Ricardo observava a sala com satisfação, enquanto copos de champanhe circulavam e contratos eram assinados. Dezenas de investidores comprometendo milhões em um produto financeiro que ele sabia ser fundamentalmente falho. Não era exatamente uma fraude. Havia sempre uma linha tênue que Ricardo cuidadosamente evitava cruzar completamente. Mas as promessas de retorno eram matematicamente impossíveis de cumprir para todos os investidores. Alguém inevitavelmente sairia perdendo, mas isso era problema para o futuro. Por ora, os olhares de admiração,
os apertos de mão entusiasmados e, principalmente, as comissões substanciais que entrariam em sua conta eram tudo o que importava. Em um canto da sala, Ricardo notou um homem que não aplaudiu, que observava tudo com um olhar analítico demais para o ambiente festivo. Alto, ombros largos, cabelo prematuramente grisalho nas têmporas, não era um dos investidores habituais. Seus olhos encontraram os de Ricardo por um momento breve, e ele assentiu levemente, um gesto quase imperceptível que, por alguma razão inexplicável, causou um desconforto incomum em Ricardo. Após os cumprimentos finais e promessas de manter contato, Ricardo recolhia suas anotações quando sentiu uma presença ao seu lado. Era o homem misterioso, que agora estendia um cartão de visitas minimalista, fundo preto, letras prateadas, apenas um nome e um número de telefone. Victor Mendes, consultor estratégico. Sem empresa, sem endereço, sem informações adicionais. Intrigante. Victor falava com uma voz que combinava perfeitamente com sua aparência, profunda, controlada, desprovida de emoções desnecessárias. Estou impressionado com sua capacidade de persuasão, Sr. Lima. Poucos conseguem manipular uma sala inteira com tanta elegância. Victor fez uma pausa deliberada, seus olhos fixos nos de Ricardo, como se procurasse algo específico. Tenho uma proposta que pode interessar a alguém com seus talentos únicos. Algo mais substancial do que esse pequeno espetáculo que acabamos de presenciar. Nos meus círculos, habilidades como as suas podem gerar retornos exponencialmente maiores. Ricardo manteve o sorriso profissional, mas algo no tom de Victor, uma certeza absoluta, uma autoridade natural que nem mesmo Ricardo conseguia fabricar completamente, o deixou instantaneamente alerta. Viu-se em uma posição incomum, a de ser analisado por alguém potencialmente mais perspicaz do que ele mesmo. O dia seguinte encontrou Ricardo em seu escritório na cobertura do edifício corporativo. As paredes de vidro ofereciam uma vista panorâmica da cidade, um lembrete constante do que sua habilidade de manipular pessoas lhe proporcionara. A mesa de madeira escura e polida estava imaculadamente organizada. Nenhum papel fora do lugar, nenhum objeto sem propósito. O controle do ambiente externo refletia sua necessidade de manter ordem absoluta em seu mundo interior. O cartão preto de Victor Mendes estava posicionado precisamente no centro da mesa, como uma anomalia perturbadora em um universo de previsibilidade. Ricardo o observava, enquanto girava lentamente a caneta Montblanc entre os dedos, um hábito que adotara anos atrás de um CEO que admirava. Parte dele queria descartar o cartão e a conversa estranha, mas havia algo naquele homem, uma promessa de algo maior, mais desafiador. Seu telefone tocou, interrompendo seus pensamentos. A secretária anunciava a chegada do novo estagiário do departamento de marketing que ele havia solicitado. Com um suspiro, guardou o cartão de Victor no bolso interno do paletó. Aquela decisão poderia esperar. Por ora, havia outras oportunidades a explorar. A porta se abriu para revelar um jovem que não poderia ter mais de 25 anos. Felipe Martins tinha aquela qualidade rara de parecer simultaneamente confiante e vulnerável. Ombros erguidos, olhar direto, mas com uma tensão subjacente que traía sua ansiedade. Ricardo reconheceu imediatamente o tipo: inteligente, ambicioso, idealista, ainda não corrompido pelas realidades do mundo corporativo. Seu currículo era impressionante, formado com honras em marketing, estágios em empresas respeitáveis, recomendações entusiásticas. Mas o que realmente chamou a atenção de Ricardo foi algo mais sutil, algo nas entrelinhas dos documentos e agora evidente em sua postura, uma necessidade desesperada de aprovação, de pertencimento, uma vulnerabilidade perfeita a ser explorada. Durante a breve entrevista, Ricardo observava como Felipe falava sobre marketing com uma paixão genuína, como acreditava no poder da comunicação para conectar pessoas e criar valor real, conceitos que o próprio Ricardo há muito abandonara como ingenuidades juvenis. Havia algo quase doloroso em ouvir o jovem articular crenças que ele mesmo sustentara décadas atrás, antes de aprender as verdadeiras regras do jogo. Enquanto Felipe falava, Ricardo sentiu algo inesperado, um vislumbre fugaz de nostalgia, talvez até de arrependimento. Como seria sua vida se tivesse mantido aquele idealismo? Se tivesse escolhido um caminho diferente?
O sentimento foi rapidamente suprimido, substituído por uma ideia muito mais prática e alinhada com quem Ricardo se tornara. Este jovem representava uma oportunidade única, não apenas um assistente competente, mas uma tela em branco, um protegido que poderia ser moldado precisamente à sua imagem. Ou melhor ainda, alguém que poderia ser útil de maneiras que Ricardo apenas começava a vislumbrar. Felipe poderia ser treinado para executar tarefas que Ricardo preferia manter à distância de seu nome. Poderia ser posicionado estrategicamente em reuniões onde sua presença seria vista como inocente, coletando informações valiosas. E, se necessário, poderia servir como um excelente bode expiatório, caso algum de seus esquemas mais arriscados fosse descoberto. Sim, havia potencial considerável neste arranjo. Com um sorriso genuíno pela primeira vez naquele dia, Ricardo estendeu a mão e pronunciou as palavras que marcariam o início de uma transformação para ambos. Bem-vindo à equipe, Felipe. Tenho grandes planos para você. Ao final do dia, sozinho em seu apartamento minimalista, com vista para o Parque Central, Ricardo girava um copo de uísque de 18 anos entre os dedos. A luz da cidade criava padrões hipnóticos através do líquido âmbar. Em sua mente, duas possibilidades se desenhavam com clareza crescente. O cartão preto de Victor prometia a entrada em um mundo de oportunidades maiores, mais lucrativas e indubitavelmente mais perigosas. Por outro lado, o jovem Felipe oferecia um tipo diferente de potencial, a chance de criar um legado, ainda que distorcido, de transmitir suas habilidades a um aprendiz cuidadosamente moldado. Ambos os caminhos o atraíam por razões distintas. Ambos representavam uma escalada em seu jogo pessoal de manipulação e poder. A decisão não era sobre qual caminho seguir, Ricardo percebeu com um sorriso, mas sobre como navegá-lo simultaneamente, maximizando os benefícios e minimizando os riscos. Colocou o copo na mesa de centro com um movimento decisivo. Amanhã começaria a implementar sua estratégia. Primeiro, uma ligação para Victor Mendes, seguida por um almoço estratégico com Felipe. Ricardo não percebia, enquanto admirava as luzes da cidade como um rei contemplando seu reino, que estava prestes a cruzar uma linha da qual não haveria retorno possível. O café escolhido por Victor Mendes ficava no 30º andar de um edifício comercial afastado do centro financeiro. Um local discreto, frequentado exclusivamente por uma clientela que preferia não ser vista ou ouvida. Ricardo observou o ambiente com aprovação profissional. Mesas distanciadas, música ambiente calibrada precisamente para impedir que conversas fossem captadas por ouvidos vizinhos, garçons treinados para aparecer apenas quando chamados. Victor já o aguardava, impecável em um terno azul marinho que parecia desenhado molécula por molécula para seu corpo. Sem preâmbulos ou amenidades sociais, ele deslizou uma pasta de couro pela mesa. Considere isso uma amostra do tipo de oportunidade que tenho em mente, disse com aquela mesma voz controlada que havia intrigado Ricardo em seu primeiro encontro. Dentro da pasta, havia perfis detalhados de 5 executivos de alto escalão, todos pertencentes a um círculo que Victor descreveu como a Rede, um grupo informal de poder que controlava fluxos financeiros massivos através de práticas que existiam nas sombras entre o legal e o criminoso. O que Victor propunha não era meramente vender produtos de valor duvidoso, mas arquitetar esquemas completos de manipulação de mercado, criando demandas artificiais e explorando vulnerabilidades sistêmicas. As semanas seguintes transformaram Ricardo. Sob orientação de Victor, ele foi introduzido gradualmente aos membros da rede, homens e mulheres que operavam com uma moralidade própria, distante das restrições éticas convencionais. Em jantares exclusivos e reuniões em salas privativas de clubes seletos, Ricardo absorvia um novo vocabulário, novas técnicas, novas possibilidades. Aprendia sobre como influenciar legislações através de lobistas estrategicamente posicionados, como manipular coberturas de mídia para beneficiar certos investimentos, como identificar empresas vulneráveis para aquisições predatórias. Era um mundo que funcionava sob regras completamente diferentes, onde poder e influência eram as únicas moedas realmente valiosas. Ricardo percebia que toda a sua carreira anterior havia sido apenas um ensaio para o verdadeiro jogo que agora começava a jogar. Paralelamente,
Dedicava-se com igual empenho ao desenvolvimento de Felipe, transformando seus almoços semanais em sessões calculadas de mentoria distorcida. A educação de Felipe era um projeto fascinante para Ricardo, quase um experimento sociológico pessoal. Começou sutilmente, pequenas sugestões de como contornar procedimentos padrão, justificativas elegantes para meias-verdades em apresentações, racionalizações sofisticadas para práticas questionáveis. Para cada questionamento ético de Felipe, Ricardo tinha uma resposta pronta, que distorcia a realidade como um prisma distorce a luz. O marketing é simplesmente a arte de contar a melhor história possível, explicava em tom professoral. A verdade absoluta é um conceito acadêmico, não uma ferramenta prática. Nossos clientes não querem fatos crus, querem esperança, querem sonhos realizáveis. Nós apenas facilitamos essa conexão. Observava com satisfação clínica como as resistências iniciais do jovem gradualmente se transformavam em aceitação relutante e, eventualmente, em participação ativa. Felipe tinha talento natural. Aprendia rápido, adaptava-se com facilidade e possuía uma intuição aguçada para identificar vulnerabilidades emocionais em potenciais clientes. Ricardo via nele não apenas um protegido, mas um espelho de seu passado, uma oportunidade de reescrever sua própria história através de outra pessoa. Foi através de Felipe que Ricardo conheceu Elizabeth Cavalcante. Ela havia comparecido a uma apresentação menor, conduzida por Felipe como parte de seu treinamento, e imediatamente chamou a atenção do jovem, que mencionou o interesse dela durante um de seus relatórios regulares. Elizabeth era uma figura peculiar no mundo corporativo, herdeira de um império farmacêutico extremamente bem-sucedida por mérito próprio como investidora, mas com uma vulnerabilidade emocional quase tangível. Divorciada recentemente de um casamento de 20 anos, buscava reafirmação de seu valor além do nome e da fortuna familiar. Ricardo a estudou meticulosamente antes de orquestrar um encontro casual em um evento beneficente. Rapidamente identificou nela o equilíbrio perfeito entre poder financeiro substancial e necessidade emocional explorável. Elizabeth era inteligente demais para cair em técnicas ordinárias de manipulação, mas sua solidão e desejo de conexão genuína representavam pontos de entrada ideais para alguém com as habilidades refinadas de Ricardo. Ele adaptou sua abordagem, mostrou-se vulnerável em doses estrategicamente calculadas, criou momentos de aparente sinceridade, construiu uma persona que complementava perfeitamente as necessidades não verbalizadas dela. Enquanto desenvolvia essa relação, Ricardo coletava informações valiosas sobre as empresas nas quais ela investia, preparando o terreno para uma operação mais significativa. A oportunidade perfeita surgiu durante um jantar privado no apartamento de Elizabeth. Entre taças de vinho e conversas aparentemente íntimas, Ricardo mencionou casualmente um novo projeto de investimento, uma startup de biotecnologia com uma patente revolucionária para tratamento de doenças degenerativas. O que Elizabeth não sabia era que a patente tinha falhas fundamentais, identificadas por especialistas contratados pela rede, mas cuidadosamente omitidas de todos os materiais promocionais. Ricardo observou com satisfação profissional como o interesse dela crescia à medida que ele elaborava a narrativa, mencionando, coincidentemente, aspectos que sabia ressoarem com os valores pessoais dela, uma preocupação genuína com avanços médicos devido à história familiar de doenças neurodegenerativas. A manipulação era tão elegante, tão perfeitamente calibrada, que mesmo alguém com a astúcia de Elizabeth não conseguia distinguir entre fatos e fabricações cuidadosamente construídas. No final da noite, ela havia comprometido 8 milhões em investimentos iniciais, com promessa de mais a seguir. De volta ao seu apartamento, Ricardo saboreava o sucesso enquanto relatava os detalhes da operação para Victor por telefone. O que nenhum dos dois sabia era que, enquanto conversavam, um jornalista investigativo chamado Victor Mendes, nenhuma relação com o Victor que recrutara Ricardo, começava a conectar pontos entre diversos investimentos fraudulentos, incluindo padrões que apontavam diretamente para operações recentes da rede. Os dias que se seguiram trouxeram uma satisfação profunda para Ricardo. Seu status dentro da rede
se solidificou após o sucesso com Elizabeth, abrindo portas para operações ainda mais lucrativas. Felipe progredia rapidamente, absorvendo técnicas manipulativas, com uma aptidão que, por vezes, surpreendia até mesmo Ricardo. Tudo parecia encaixar-se perfeitamente em seus planos. No entanto, em raros momentos de solitude, Ricardo experimentava sensações inquietantes que não conseguia nomear completamente. Flashbacks de sua juventude surgiam sem aviso. Lembranças de quando acreditava na possibilidade de sucesso sem compromissos éticos, de quando suas ambições ainda não haviam eclipsado completamente seus valores. Numa manhã particularmente silenciosa, encontrou-se observando seu reflexo no espelho do banheiro com um estranhamento perturbador, como se momentaneamente não reconhecesse a pessoa que havia se tornado. O sentimento dissipou-se rapidamente, suprimido por anos de prática em racionalizar suas escolhas, mas deixou um resíduo imperceptível de dúvida que se alojou nos recônditos mais profundos de sua consciência. Está gostando da história de Ricardo Lima? Acredite, o que você viu até agora é apenas a superfície. Nos próximos minutos, você descobrirá até onde um homem está disposto a ir quando manipulação se torna vício e as consequências começam a cobrar seu preço. Continue assistindo para ver o momento exato em que a vida perfeita que Ricardo construiu começa a desmoronar. Você realmente não vai querer perder o que vem a seguir. Se esse vídeo está te deixando inquieto sobre as pessoas que você segue online, deixe seu like agora. Já parou para analisar as técnicas de persuasão que influenciadores usam para te convencer? Marque nos comentários aquela pessoa que precisa assistir isso para abrir os olhos sobre manipuladores profissionais. 3 meses haviam se passado desde o investimento inicial de Elizabeth, e Ricardo agora operava em uma escala completamente nova. Não se contentava mais em simplesmente vender produtos duvidosos. Agora, arquitetava ecossistemas inteiros de manipulação. Sua mais recente criação era um sistema integrado que chamava internamente de arquitetura de persuasão, uma metodologia que combinava a análise de dados comportamentais, gatilhos psicológicos específicos e narrativas cuidadosamente construídas para maximizar a eficácia manipulativa. O sistema categorizava clientes em perfis detalhados, desde buscadores de segurança, tipicamente aposentados ansiosos sobre seu futuro financeiro, até aspiracionais inseguros, geralmente profissionais de meia-idade desesperados por validação de status. Para cada perfil, Ricardo desenvolvera abordagens customizadas que exploravam vulnerabilidades específicas. Já não estava apenas vendendo, estava programando respostas emocionais com precisão algorítmica. Em uma sala especial no escritório, monitores exibiam dashboards sofisticados, rastreando cada interação, medindo eficácia, ajustando parâmetros. A manipulação tornara-se uma ciência exata em suas mãos, e os resultados eram inquestionáveis. Lucros recordes, taxas de conversão sem precedentes e uma reputação crescente nos círculos exclusivos da rede. Felipe absorvia essas lições com uma aptidão que impressionava até mesmo Victor. O idealismo inicial do jovem havia dado lugar a um pragmatismo cínico que às vezes espelhava Ricardo com precisão perturbadora. Em uma tarde particularmente produtiva, Felipe apresentou uma análise detalhada, identificando um novo segmento-alvo: idosos com diagnósticos recentes de doenças terminais, especialmente aqueles com patrimônio significativo e relações familiares tensas. Pessoas desesperadas por uma última esperança, dispostas a investir economias de uma vida em tratamentos revolucionários ou oportunidades exclusivas para garantir seu legado. A frieza clínica com que Felipe expôs sua estratégia causou um momento raro de hesitação em Ricardo. Por um instante fugaz, viu-se confrontado com a verdadeira natureza do que estava criando. Não apenas um protegido, mas um reflexo amplificado de seus próprios aspectos mais sombrios. A sensação desapareceu rapidamente, substituída por um orgulho distorcido. Ricardo aprovou o plano com um breve aceno, ignorando a voz diminuta em algum canto de sua consciência que questionava onde exatamente estava o limite que não cruzaria. Se tal limite ainda existia, tornava-se cada vez mais difícil de discernir. A expansão das operações atraía a atenção indesejada,
O jornalista investigativo Victor Mendes vinha conectando pontos entre diversos investimentos fracassados, todos com padrões similares de promessas exageradas e resultados devastadores. Sua investigação ainda não tinha nomes específicos, apenas indicações de uma rede organizada de fraudes sofisticadas. Ricardo foi alertado sobre a investigação através dos contatos da rede, que monitoravam discretamente várias redações jornalísticas. Embora a ameaça parecesse distante, ele implementou precauções adicionais. Documentos importantes passaram a ser armazenados em servidores offshore, comunicações sensíveis utilizavam sistemas criptografados e uma equipe legal especializada em supressão de notícias foi colocada em alerta. Mais significativamente, Ricardo acelerou seu plano de posicionar Felipe como potencial bode expiatório, garantindo que o nome do jovem aparecesse em documentos estratégicos, enquanto mantinha sua própria assinatura distante de qualquer material comprometedor. Era uma apólice de seguro que esperava nunca precisar acionar, mas Ricardo não havia chegado tão longe sendo descuidado. O primeiro sinal de que algo estava errado veio de uma fonte inesperada. Elizabeth, geralmente tão controlada e discreta, ligou para Felipe, não para Ricardo, exigindo um encontro imediato. Sua voz, normalmente modulada, tinha um tremor sutil que sinalizava uma raiva contida. Felipe, seguindo o protocolo estabelecido por Ricardo para situações potencialmente problemáticas, gravou a conversa e a repassou imediatamente. A razão do contato se tornava clara. Um conhecido de Elizabeth, professor de bioquímica em uma universidade prestigiada, havia analisado alguns documentos técnicos da startup de biotecnologia e identificado inconsistências críticas que comprometiam completamente a viabilidade da patente anunciada. Mais alarmante ainda, sua análise sugeria que essas falhas eram óbvias demais para terem passado despercebidas em qualquer avaliação técnica competente, implicando deliberada manipulação de informações. Elizabeth não confrontara Ricardo diretamente, escolhendo questionar Felipe primeiro. Essa decisão, aparentemente trivial, provocou uma reconfiguração imediata nos planos de Ricardo. O fato dela buscar respostas com Felipe indicava uma possível desconfiança em relação a Ricardo, ou pior, uma tentativa de confirmar suspeitas existentes. A notícia afetou Felipe mais profundamente do que Ricardo antecipara. Durante uma reunião de emergência em um bar discreto longe do escritório, o jovem mostrava sinais visíveis de estresse, mãos inquietas, olhar evasivo, suor na testa apesar do ambiente refrigerado. "Estamos enganando pessoas que confiam em nós", murmurou em um momento de vulnerabilidade não característica, seu olhar fixo no copo de uísque intocado. Uma senhora idosa investiu as economias de toda uma vida no último projeto. Ela me mostrou fotos dos netos. Disse que o dinheiro era para a educação deles. Ricardo observou seu protegido com uma mistura de irritação e curiosidade analítica. Essa crise de consciência era inesperada e potencialmente problemática. Com precisão calculada, ativou os mesmos mecanismos de manipulação que usava em clientes, agora direcionados a Felipe. Falou sobre a natureza relativa da ética em um sistema fundamentalmente injusto, sobre como eles apenas redistribuíam recursos em um mundo onde a riqueza já era acumulada através de meios questionáveis. Usou a ambição de Felipe contra ele, relembrando-o do estilo de vida que agora poderia sustentar, das portas que se abriam, do respeito que comandava. A técnica funcionou, como quase sempre funcionava, e ao final da noite, a resolução havia retornado aos olhos de Felipe. O momento de dúvida passara, mas Ricardo fez uma anotação mental para observá-lo mais de perto. Pessoas com consciência eram ferramentas úteis, mas instrumentos perigosos. O encontro com Elizabeth foi cuidadosamente orquestrado para acontecer no restaurante favorito dela, com a mesa posicionada para que ela ficasse de costas para a entrada. Um truque sutil de dominância psicológica que Ricardo empregava instintivamente. Para esta ocasião crucial, ele preparou o que internamente chamava de pacote completo de resolução de crises. Uma combinação específica de gestos físicos, modulações vocais e narrativas emocionais projetadas para neutralizar desconfianças. Quando Elizabeth mencionou as inconsistências técnicas, Ricardo demonstrou surpresa convincente,
seguida por preocupação aparentemente genuína. Admitiu que alguns aspectos técnicos poderiam ter sido excessivamente simplificados para consumo não especializado, uma forma elegante de reconhecer parcialmente o problema enquanto redefinia a situação como um mal-entendido, não uma fraude. Prometeu total transparência, oferecendo acesso a documentos técnicos adicionais, que seriam fabricados naquela mesma noite por especialistas contratados pela rede. Então, no momento precisamente calculado para máximo impacto emocional, Ricardo introduziu a verdadeira manipulação, uma história cuidadosamente construída sobre sua própria mãe perdida para uma doença degenerativa, sua motivação pessoal para envolver-se com tecnologias médicas inovadoras, seu compromisso com o legado que transcendia simples ganhos financeiros. Era uma história completamente fabricada. Sua mãe estava viva e saudável em um apartamento luxuoso que ele raramente visitava, mas contada com tal convicção que lágrimas genuínas apareceram no canto de seus olhos. Elizabeth, apesar de sua sofisticação, respondeu exatamente como previsto. Sua linguagem corporal suavizou. A desconfiança inicial deu lugar à empatia. Ao final da noite, não apenas havia renovado sua confiança em Ricardo, mas comprometido um investimento adicional substancialmente maior que o inicial. Aquela noite marcou um ponto sem retorno para Ricardo. Em seu apartamento, sozinho com uma garrafa de uísque raro, ele contemplava os eventos do dia com uma clareza incomum. Havia cruzado uma linha que sempre evitara anteriormente: usar traumas familiares fabricados, falsificar documentos técnicos especializados, manipular alguém que considerava uma igual intelectual. Mais perturbador ainda era a facilidade com que tudo acontecera, a ausência do desconforto que esperava sentir. Uma memória intrometeu-se inesperadamente. Seu primeiro mentor no mundo das vendas, décadas atrás, advertindo-o sobre os perigos de acreditar nas próprias mentiras. No momento em que você começa a acreditar em sua própria manipulação, você se torna o maior alvo de todos, seu próprio alvo. Ricardo afastou o pensamento com um gole longo de uísque. Seu telefone vibrou. Uma mensagem de Felipe confirmando que os novos documentos técnicos estavam sendo preparados conforme instruções. Olhando para a tela, Ricardo tomou duas decisões simultâneas que selariam o destino de várias pessoas. Primeira, aceleraria o plano de usar Felipe como seguro caso algo desse errado. Segunda, aprofundaria significativamente o envolvimento financeiro de Elizabeth, explorando a renovada confiança para acessar não apenas seus recursos pessoais, mas sua extensa rede de contatos de alto patrimônio. O jogo havia mudado. As apostas agora eram exponencialmente maiores, assim como os riscos e recompensas potenciais. Já identificou os sinais de alguém sendo manipulado no seu ambiente de trabalho? Inscreva-se agora para receber mais análises de comportamentos tóxicos no mundo corporativo. Esta série continuará expondo as táticas que predadores empresariais usam diariamente para explorar vulnerabilidades alheias. O escritório havia sido esvaziado por ordem expressa de Ricardo. Nenhum funcionário, nenhuma testemunha. Apenas ele e Felipe permaneciam na sala de reuniões principal, cercados por painéis digitais exibindo gráficos impressionantes do mais recente esquema de investimento. Ampliando significativamente a operação anterior, Ricardo havia estruturado um fundo de investimento completo, utilizando a confiança renovada de Elizabeth para atrair dezenas de investidores de alto patrimônio de seu círculo social. Os números eram vertiginosos. Mais de 200 milhões captados em menos de 2 semanas, com projeções para ultrapassar $500 milhão até o fim do mês. Ricardo apresentava os resultados com satisfação clínica, mas a reação de Felipe o intrigava. O jovem permanecia calado, absorvendo as informações com uma expressão que Ricardo não conseguia decifrar completamente. Havia uma distância em seu olhar, uma tensão subjacente em sua postura que parecia deslocada para alguém colhendo os benefícios de um sucesso tão extraordinário. Quando Felipe finalmente falou, sua voz tinha uma qualidade estranhamente calma. Encontrei um arquivo interessante no sistema, Ricardo. Um documento detalhando contingências caso o esquema seja descoberto. Meu nome aparece com notável frequência. Ricardo manteve sua expressão neutra. Anos de prática em ocultar reações genuínas
servindo-o perfeitamente neste momento crítico. Fazia muito tempo, desde que alguém o surpreendera. A atmosfera na sala transformou-se instantaneamente. A tensão tornando-se quase palpável como eletricidade estática antes de uma tempestade. Ricardo considerou brevemente negar, mas reconheceu a futilidade da abordagem. Felipe claramente havia visto documentos que não deveria, compreendido implicações que Ricardo preferia manter ocultas. Em vez disso, optou por uma tática diferente. Honestidade seletiva, uma ferramenta raramente empregada, mas poderosa quando utilizada corretamente. Sim, seu nome aparece com frequência. É uma medida de proteção para nós dois. Este mundo em que operamos agora, Felipe, exige salvaguardas. Com movimentos deliberadamente lentos para não alarmar o jovem visivelmente abalado, Ricardo serviu 2 doses de uísque. Você deveria sentir-se honrado. Significa que confio em você o suficiente para assumir riscos significativos. Enquanto falava, sua mente calculava rapidamente opções, rotas de fuga, narrativas alternativas. Felipe representava agora uma variável imprevisível, potencialmente perigosa. O jovem não tocou no copo oferecido, seus olhos fixos em Ricardo com uma intensidade perturbadora. Você realmente acredita no que está dizendo, não é? Você distorceu a realidade por tanto tempo que nem percebe mais quando está manipulando ou sendo sincero. A observação atingiu Ricardo com força inesperada, não pelo conteúdo, mas pela percepção aguda que revelava. Por um momento breve, sentiu-se exposto de uma maneira que há décadas evitava. A conversa foi interrompida pelo telefone de Ricardo, uma chamada de Elizabeth. A sincronização era perturbadoramente conveniente, quase como se orquestrada. A voz normalmente controlada dela tinha uma qualidade diferente. Não apenas irritação ou desconfiança, mas algo mais definitivo, mais perigoso. Acabei de sair de uma reunião muito interessante, Ricardo, com Victor Mendes. Não o seu Victor, mas um jornalista investigativo que tem acompanhado um padrão interessante de investimentos fraudulentos. Seu nome surgiu com notável frequência. Ricardo sentiu uma onda gelada de compreensão. Elizabeth nunca fora enganada, pelo menos não completamente. O confronto anterior, sua aparente reconquista de confiança, o investimento ampliado, tudo parte de uma operação mais sofisticada que a sua própria. Enquanto ela continuava detalhando calmamente como havia colaborado com a investigação por semanas, fornecendo documentos e gravações de conversas, Ricardo experimentou uma sensação quase esquecida, a de ser superado em seu próprio jogo. Quando desligou, enfrentou o olhar de Felipe, que agora exibia uma expressão de compreensão dolorosa. Somos ambos peões, não somos? Observou o jovem, com uma clareza que parecia incompatível com seu breve tempo naquele mundo sombrio. Você me manipulou enquanto estava sendo manipulado. É quase poético. O verdadeiro golpe veio horas depois, em uma ligação do homem que Ricardo conhecia como Victor, o arquiteto que o introduzira à rede. Sua voz, sempre controlada, agora carregava uma nota quase imperceptível de diversão sádica. Você serviu ao seu propósito admiravelmente, Ricardo. Precisávamos de alguém com seu talento específico para acessar o círculo de Elizabeth. Ela tem sido um obstáculo para certas operações há anos. Agora, graças à sua incomparável habilidade de destruir confiança, ela perdeu credibilidade nos círculos que importam. As peças se encaixavam com uma clareza brutal. Ricardo nunca fora o manipulador principal, apenas uma ferramenta útil em um jogo muito maior. A rede tinha usado suas habilidades para atingir Elizabeth, comprometendo sua reputação e influência. Todo o resto, os investimentos, os esquemas, os lucros, eram secundários ao objetivo principal: neutralizar uma adversária poderosa. Quando Victor mencionou casualmente que seria prudente Ricardo tornar-se inacessível por um tempo considerável, o significado implícito era cristalino. Ele havia se tornado dispensável, um cabo solto a ser eliminado quando conveniente. Ao desligar, Ricardo encarou a realidade de sua situação com uma clareza que há muito evitava. Cada manipulação que executara tinha criado não apenas vítimas, mas inimigos potenciais. Cada pessoa enganada representava agora um risco existencial. O reflexo no vidro fumê da janela do escritório mostrava um homem que Ricardo mal reconhecia.
os olhos opacos, as linhas de tensão ao redor da boca, a postura ligeiramente curvada de alguém carregando um peso invisível. Pela primeira vez em décadas, permitiu-se questionar o fundamento de cada decisão que o trouxera até este momento. Não era arrependimento. Ricardo duvidava que ainda possuísse essa capacidade em qualquer forma significativa, mas uma reavaliação fria de custo-benefício. Havia construído uma vida baseada na exploração de vulnerabilidades alheias, apenas para descobrir-se vítima da mesma estratégia. A ironia não estava perdida para ele. Seu telefone vibrou novamente. Uma mensagem de Felipe. Preciso vê-lo imediatamente. Meu apartamento. Importante. Ricardo hesitou. Sua intuição, geralmente infalível em detectar armadilhas, enviava sinais contraditórios. Felipe representava uma variável imprevisível agora, potencialmente perigosa, mas também possivelmente o único aliado disponível neste tabuleiro repentinamente reconfigurado. Após um momento de deliberação, Ricardo tomou sua decisão. Precisaria de alguém que conhecesse os detalhes das operações para navegar o caos iminente. Felipe, apesar de sua crise de consciência, poderia ser útil. Talvez fosse possível salvá-lo, não por compaixão, mas por necessidade prática. O apartamento de Felipe ficava em um prédio moderno no distrito financeiro, um lugar que Ricardo havia ajudado o jovem a adquirir como recompensa por seu desempenho. O porteiro acenou com familiaridade quando Ricardo passou pelo saguão, dirigindo-se diretamente aos elevadores. No trajeto até o 17º andar, ensaiou mentalmente abordagens, como reconfigurar sua relação com Felipe, como transformar a crise atual em uma oportunidade para ambos, que narrativa construir para manter o jovem alinhado com seus interesses. As portas do elevador se abriram diretamente no hall privativo do apartamento. A primeira anomalia que Ricardo notou foi o silêncio. Nenhum som do sistema de som que Felipe habitualmente mantinha ligado. A segunda foi a porta entreaberta, um convite inquietante no contexto da situação. Com cautela instintiva, Ricardo entrou lentamente no apartamento. A sala principal estava na penumbra, iluminada apenas pelas luzes da cidade que entravam pelas janelas do piso ao teto. À primeira vista, o espaço parecia vazio. Foi apenas quando seus olhos se ajustaram à luminosidade reduzida que Ricardo viu Felipe. O jovem estava sentado em uma cadeira posicionada de frente para a entrada, como se aguardasse a chegada de Ricardo. Havia algo profundamente errado em sua postura, imóvel demais, rígida demais. Ricardo acendeu a luz com um movimento brusco e a realidade o atingiu com força física. Felipe havia escolhido seu próprio final. Uma garrafa vazia de comprimidos na mesa lateral contava parte da história. Um envelope selado ao lado dela, com o nome de Ricardo escrito na caligrafia precisa do jovem, prometia contar o resto. Com dedos que raramente tremiam, Ricardo abriu o envelope. Dentro, não apenas uma carta pessoal, mas um dossiê completo. Cópias de documentos incriminadores, registros detalhados de transações fraudulentas, nomes, datas, valores. Uma documentação meticulosa dos crimes nos quais ambos haviam participado. Na carta anexada, Felipe explicava com uma lucidez dolorosa que havia enviado cópias deste material para Victor Mendes, o jornalista, para Elizabeth e para autoridades regulatórias. As cópias seriam entregues automaticamente caso ele não executasse uma sequência específica em um aplicativo em seu telefone, nas próximas 24 horas, um seguro digital ativado por sua morte. Felipe havia transformado sua própria destruição em uma arma, talvez a única ação verdadeiramente autônoma em sua breve carreira de manipulações. A última linha da carta atingiu Ricardo como um golpe físico. Você me ensinou a explorar vulnerabilidades, a identificar pontos fracos. Ironicamente, seu ponto fraco sempre foi sua certeza absoluta de que todos ao seu redor eram mais fracos, mais manipuláveis. Essa arrogância será sua ruína, como foi a minha. Olhando para o corpo sem vida de seu protegido, Ricardo experimentou uma emoção que não sentia há tantos anos que quase não a reconheceu. Remorso genuíno. Compartilhe este vídeo com aquele amigo que sempre parece cair em golpes de marketing. Esta série expõe as técnicas dos predadores corporativos modernos e pode salvar alguém que você ama de ser a próxima vítima. Ative as notificações para ser alertado sobre novos episódios desta investigação.
sobre manipulação psicológica no mundo dos negócios. As primeiras horas após a descoberta do corpo de Felipe passaram como um borrão febril. Chamadas para advogados discretos, especializados em situações delicadas, equipes de limpeza que sabiam não fazer perguntas, contatos na polícia que garantiriam um relatório de morte natural por overdose, sem investigações aprofundadas. Ricardo moveu-se com a eficiência mecânica de quem opera em modo de pura sobrevivência, seu cérebro processando variáveis, calculando riscos, identificando rotas de fuga. O material que Felipe havia enviado representava uma bomba-relógio de precisão. Ricardo estimava ter menos de 24 horas antes que as cópias fossem entregues automaticamente. A carta de suicídio, agora reduzida a cinzas, revelara um lado de Felipe que Ricardo jamais suspeitara. Uma astúcia meticulosa, disfarçada por uma fachada de idealismo corrupto. O protegido havia superado o mentor em um aspecto crítico. Havia transformado sua própria destruição em uma arma de precisão. Enquanto coordenava remotamente a remoção de evidências do apartamento de Felipe, Ricardo recebia atualizações alarmantes de seus contatos. O jornalista Victor Mendes havia marcado uma coletiva de imprensa para a manhã seguinte. Elizabeth cancelara repentinamente todos os compromissos. Agentes regulatórios haviam iniciado buscas em servidores relacionados à rede. O amanhecer encontrou Ricardo em seu apartamento minimalista, encarando a cidade que acreditava controlar, agora transformada em um campo minado de ameaças iminentes. Seu telefone, normalmente inundado de mensagens e chamadas, permanecia perturbadoramente silencioso. Um sinal inequívoco de que a palavra havia se espalhado, que o predador agora era presa. Com uma calma que contradizia o caos interior, preparou-se meticulosamente. Terno impecável, expressão cuidadosamente calibrada, uma máscara de controle sobre um rosto que não dormira. A ironia não lhe escapava. Após uma vida dedicada a manipular percepções, enfrentava agora seu maior desafio performático. 3 opções se apresentavam com clareza brutal. Fugir com os recursos consideráveis que mantinha em contas offshore, um plano de contingência há muito estabelecido. Lutar, usando toda a sua habilidade e contatos para desacreditar as acusações iminentes. Ou uma terceira via mais audaciosa, que começava a se formar em sua mente como um cálculo arriscado de probabilidades e psicologia humana. O plano dependia de uma compreensão profunda da natureza humana que havia estudado e explorado por décadas. Nossa fascinação coletiva por vilões carismáticos, nossa tendência a mitificar transgressores quando estes controlam suas próprias narrativas. Com decisão repentina, Ricardo pegou o telefone e fez uma ligação, não para seus advogados ou contatos na rede, mas para uma produtora de documentários com quem havia negociado brevemente no passado. O grande auditório da Torre Corporativa Central estava lotado para o lançamento do novo fundo de investimentos, anunciado como revolucionário nos círculos financeiros. Executivos de alto escalão, investidores proeminentes, jornalistas selecionados, todos aguardavam o início da apresentação, que prometia redefinir paradigmas de retorno de investimento. Elizabeth ocupava um lugar na primeira fila, seu rosto uma máscara de elegante neutralidade que apenas olhos muito treinados poderiam identificar como tensa expectativa. Próximo à entrada lateral, Victor Mendes, o jornalista, posicionava-se estrategicamente, um tablet nas mãos contendo documentos que explodiriam vidas e carreiras. O Victor da rede observava de um ponto discreto no fundo do auditório, cercado por seguranças que pareciam executivos comuns para olhos destreinados. Quando Ricardo subiu ao palco, um silêncio carregado de antecipação descendeu sobre a audiência. Para a maioria, era apenas o início de mais uma apresentação corporativa. Para alguns poucos, era o prelúdio de uma destruição orquestrada. Ricardo ajustou o microfone com a mesma precisão meticulosa que caracterizava todos seus movimentos. Seu rosto exibia a expressão perfeitamente calibrada de sempre, confiante, carismático, controlado. Apenas seus olhos, para observadores muito atentos, revelavam algo diferente, uma intensidade quase febril, uma lucidez incomum mesmo para ele. Senhoras e senhores, começou Ricardo com sua voz melodiosa, que havia convencido centenas a entregar fortunas.
Vim hoje falar sobre valor. Não sobre ações ou investimentos, mas sobre o valor real das coisas, verdade, confiança, consequências. Um murmúrio confuso percorreu o auditório. Este não era o início esperado de uma apresentação de investimentos. Elizabeth endireitou-se em sua cadeira, seus olhos fixos em Ricardo com intensidade renovada. O jornalista Victor Mendes começou a gravar discretamente com seu telefone. Durante décadas, continuou Ricardo, aperfeiçoei a arte de criar valor percebido onde não existe valor real. Em termos mais diretos, vendi mentiras embaladas como sonhos, manipulei dados, emoções e percepções para benefício próprio e de alguns associados. O burburinho no auditório cresceu. Alguns riram nervosamente, assumindo que se tratava de alguma estratégia de marketing não convencional. Outros, especialmente aqueles familiarizados com os esquemas mais obscuros, empalideceram visivelmente. Elizabeth mantinha-se impassível, mas seus dedos apertavam a borda de sua pasta com força suficiente para branquear os nós dos dedos. O que estão prestes a testemunhar não é uma confissão forçada, prosseguiu Ricardo com surpreendente serenidade. É uma redefinição de narrativa. Com um gesto preciso, Ricardo ativou o sistema de projeção. Em vez dos gráficos esperados, a tela exibiu um contrato, um acordo de exclusividade com uma das maiores plataformas de streaming do mundo, para uma série documental intitulada O Pitch da Mentira, Confissões de um Manipulador Profissional. Nos termos destacados, valores impressionantes, 20 milhões de dólares pelos direitos exclusivos da história, participação nos lucros, controle criativo completo sobre a narrativa. Enquanto a audiência absorvia o choque, Ricardo continuou com uma calma quase sobrenatural. Nos próximos dias, todos vocês lerão sobre meus crimes nos jornais. Investigações serão iniciadas, fortunas serão perdidas, reputações, incluindo a minha, serão destruídas. Mas há uma diferença crítica entre ser exposto e expor-se. Ao controlar minha própria narrativa, transformo uma derrota inevitável em um tipo peculiar de vitória. Victor Mendes avançou pelo corredor central. Seu rosto uma mistura de indignação e descrença. Isso não muda nada, Lima. Os documentos que temos detalham fraudes sistemáticas, manipulação de mercado, exploração deliberada de vulnerabilidades, centenas de vítimas. Você não pode simplesmente transformar isso em entretenimento e sair impune. Ricardo sorriu. Não o sorriso carismático que usava como ferramenta, mas algo mais raro e perturbador. Um sorriso genuíno. Nunca disse que sairia impune, senhor Mendes. Apenas que definirei os termos de minha própria queda. O caos que se seguiu foi previsível. Seguranças tentando esvaziar o auditório, jornalistas desesperadamente fazendo perguntas, investidores exigindo explicações. Em meio à confusão, Elizabeth aproximou-se de Ricardo, seus olhos refletindo uma compreensão que poucos poderiam articular. Você realmente não consegue evitar, não é? Disse ela com uma mistura de fascinação e repulsa. Mesmo agora, no meio de sua própria destruição, ainda está manipulando, ainda está vendendo uma história. Ricardo observou-a por um momento antes de responder. A diferença, Elizabeth, é que pela primeira vez estou vendendo uma verdade. Imperfeita, incompleta, mas uma verdade. O preço da autenticidade é extraordinariamente alto, descobri. Enquanto era escoltado para fora do auditório, Ricardo notou o Victor da rede observando-o de longe com uma expressão ilegível. Seus olhares se cruzaram brevemente. Um reconhecimento silencioso entre dois predadores, um reconhecendo a jogada final do outro. Os meses seguintes desenrolaram-se exatamente como Ricardo previra. O escândalo dominou manchetes por semanas. Investigações foram abertas em múltiplas jurisdições. Fortunas evaporaram, carreiras foram destruídas. Ricardo enfrentou depoimentos, processos, o desprezo público. A rede, exposta parcialmente, recuou para as sombras, abandonando operações comprometidas, sacrificando peões dispensáveis, reconfigurando-se como sempre fazia. Alguns foram presos, outros desapareceram. Muitos simplesmente negaram qualquer conhecimento. Ricardo, sempre calculando probabilidades, havia negociado meticulosamente, cooperação parcial com autoridades em troca de uma sentença reduzida, acordos com vítimas envolvendo restituições significativas, mas não devastadoras. O verdadeiro triunfo, entretanto, foi a série documental.
filmada parcialmente durante seu período de prisão domiciliar antes do julgamento, tornou-se um fenômeno cultural, discutida, analisada, criticada e, inevitavelmente, enormemente lucrativa. Ricardo Lima, o manipulador exposto, transformou-se em uma figura cultural polarizadora, odiado por muitos, secretamente admirado por alguns, estudado por todos. Em uma sociedade obcecada por narrativas de ascensão e queda, ele ofereceu uma história irresistível, de talento corrompido e autodestruição calculada. 5 anos depois, Ricardo observava a cidade de seu novo apartamento, menor que o anterior, mas ainda elegantemente minimalista, com vista para o parque. A prisão havia sido breve, a restituição financeira substancial, mas não completa, a reinserção social impossível. Vivia agora em um isolamento peculiar, materialmente confortável, mas socialmente ostracizado. O relógio em seu pulso não era mais o Patek Philippe de antes, mas ainda assim um objeto de precisão e beleza. Em sua mesa, uma pilha de correspondências, majoritariamente negativas, algumas ameaçadoras, outras peculiarmente admirativas. Entre elas, um envelope que chamou sua atenção. Um convite para palestrar em uma universidade de prestígio sobre ética corporativa e manipulação, lições de um caso emblemático. A ironia não estava perdida para Ricardo. Em seu laptop, a tela exibia o vídeo de um jovem influenciador financeiro em ascensão meteórica. Ricardo observava com interesse analítico os gestos, a modulação vocal, as técnicas de persuasão vagamente familiares. O jovem prometia retornos extraordinários, usava dados impressionantes, mas vagos, explorava inseguranças com precisão cirúrgica. Com movimentos deliberadamente lentos, Ricardo abriu seu e-mail e começou a escrever. Parou, considerando as possibilidades, estava prestes a alertar sobre um predador potencial ou oferecer mentoria a um sucessor natural. A ambiguidade da intenção, percebeu, era perfeitamente apropriada. O cursor piscava, aguardando sua decisão, enquanto Ricardo ajustava seu relógio com o mesmo gesto meticuloso que utilizava quando estava no auge de seu poder. Algumas coisas mudavam, outras permaneciam imutáveis, como a natureza humana que havia passado a vida estudando e explorando.